Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, no vídeo passado tive um pequeno problema com o armazenamento do celular e nós vamos recomeçar aqui na questão 605. Considerando-se todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se não tivesse esta última, ele poderia viver como o animal. Em outras palavras, que o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. Não resultaria dessa que os bons e os maus instintos do homem seriam efeitos da predominância de uma dessas duas almas? Então Kardec está colocando uma dúvida que ele tem, né? Com relação à possibilidade do homem ter duas almas, né? Vamos ver o que o Espírito responde. Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos que são o resultado da sensação dos órgãos. Não há neles senão uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos. Por sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Simples. Mas aí o Kardec ainda continua. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Resposta: sim. Quanto mais ele é inferior, mais os laços entre o espírito e a matéria são apertados. Não o vedes? Não. O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a alma do homem são distintas uma da outra, de tal sorte que a alma de um não pode animar o corpo criado para a outra. Mas se o homem não tem alma animal, que por suas paixões o coloca ao nível dos animais, tem seu corpo que o rebaixa frequentemente até eles, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos, porém ininteligentes e limitados ao cuidado de sua conservação. Kardec faz uma conclusão, portanto. O espírito encarnado no corpo do homem traz-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas presentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, outra das impurezas do espírito, do qual ele é a encarnação que se afina, mais ou menos, com a grosseria dos aspectos animais. O espírito, purificando-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria, sob a qual ele se aproxima da brutalidade. Liberto dessa influência, ele se eleva à sua verdadeira destinação. Questão 606. Onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular da alma, da qual eles são dotados? A resposta: no elemento inteligente universal. Pergunta: a inteligência do homem e a dos animais emanam então de um princípio único? Aí a resposta: sim, sem dúvida, mas no homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima do animal. Então veja que na questão da inteligência, na capacidade de discernir as coisas, né, bem e mal, acredita-se então o homem está um pouquinho avançado em relação aos animais. Mas não podemos deixar que os animais, não deixar de verificar que muitos dos animais são tão amorosos, tão sentimentais, tão
apegados à prole e aos seus familiares, que supera o homem muito, né? É aquilo do homem criar um cachorro e o cachorro ser de uma fidelidade tamanha, né? Que não larga do companheiro mesmo que esse morra, né? Então, essas características sentimentais, amorosas, que também se adequa à dependência da matéria, é muito presente nos animais, né? Mais do que no homem. Questão 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância, na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precederam o período que chamais humanidade. De novo, né, aquela mesma colocação de que existe toda uma evolução do espírito pelos reinos, né? Aí pergunta o Kardec na mesma questão. A alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Aí responde: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É de alguma sorte um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade e com ele a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem a adolescência, depois a juventude e, enfim, a idade madura. Não há, de resto, nessa origem, nada que deva humilhar o homem. Os grandes gênios são humilhados por terem sido fetos informes no seio da sua mãe? Claro que não. Se alguma coisa deve humilhá-lo, é a sua inferioridade diante de Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que torna tudo solidário na natureza. Crer em Deus crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. E aí o Kardec continua na pergunta: esse período de humanização começa sobre a Terra? Aí ele coloca: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa em geral em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta e poderá acontecer que um espírito, desde seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Questão 608. O espírito do homem, depois de sua morte, tem consciência das existências que lhe precederam o período de humanidade? Resposta: não, porque não é nesse período que começa para ele a vida de espírito, e é mesmo difícil que se lembre das suas primeiras existências como homem. Como o homem absolutamente não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio da sua mãe. Por isso, os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. Pergunta 609. O espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente? Quer dizer,
do estado em que esteve no período que se poderia chamar ante-humano? Resposta. Depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente, porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Questão 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se? Resposta. Não. Mas a questão não foi desenvolvida e, aliás, há coisas que não podem chegar senão em seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte porque ele tem faculdades que distingue de todos os outros e tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então já está colocando nessa resposta, né, como sendo a capacidade de reconhecer Deus que torna o homem diferente dos animais. Então a gente encerrou esse item e agora vem o item metempsicose. E a gente vai continuar aqui mesmo nesse vídeo. Questão 611. A comunidade de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da metempsicose? Resposta. Duas coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem absolutamente mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde ele saiu, de onde ela saiu? Do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanidade, ou de humanidade, ele não tem mais relação com seu estado primitivo, e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem não há mais do animal senão o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, então, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, conseguinte, a metempsicose, tal como é entendida, não é exata. Porque na metempsicose acredita-se a possibilidade da alma habitar um animal, depois habitar um homem, depois voltar a ser um animal e vice-versa. 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Então veja que é a mesma retórica, né? Pergunta. Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte. Questão 613. Totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Resposta. Esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença como em muitas outras, mas, como na maioria das suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Então vamos ver a consideração que o Kardec faz sobre todo esse assunto. A metempsicose seria verdadeira se se entendesse por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, onde ela adquirisse desenvolvimentos que transformassem sua natureza. Ela, porém, é falsa no sentido da transmigração direta do animal no homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou fusão.
Ora, essa fusão, não podendo ocorrer entre os seres corpóreos de duas espécies, é um indício de que elas estão em graus não assimiláveis, e que deve ocorrer o mesmo com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, seguir-se-ia uma identidade de natureza que se traduziria pela possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada, ao contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não tira nada de sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe deu para seu adiantamento. Qualquer que seja a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e os homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários. Quer dizer, provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. É uma das coisas que eu cito lá no meu livro, né? A Vida sob Nova Visão. A reencarnação ela não pode ser interpretada como um processo exclusivamente humano ou para que seja cumprida ação e reação. Ela tem que ser entendida como um processo cíclico da natureza. Processo cíclico da natureza. E o homem tem a capacidade, né, nele de superar essa roda, esse ciclo, de formas que ele teria que desenvolver em si algo que não o fizesse novamente voltar à vida. E o que seria isso, né? Voltar à vida material, né? O que seria isso? Seria o desapego, primeiro, né? Desapego dos desejos materiais, da influência que a matéria tem, né? da chamada força magnética da matéria, e também ter eliminado todos os seus karmas negativos, né? Aquilo que por ação e reação, ele tem que estar passando por uma encarnação. E aí você encaixa perfeitamente todas as leis, né? Todo o evangelho, todos os ensinamentos de Buda, de Krishna, né? Que é justamente o que? Limpar, né? Limpar a sua vida presente através das boas ações. E através das boas ações você não colherá uma compensação, né, que poderá trazer novamente para a vida. E outra, através da prática do bem, você cria em si próprio o desapego da matéria. Então são os dois elementos que te fazem superar a roda da reencarnação, ou seja, não ter ali vamos dizer assim, as partículas que se imantam e vêm para o magnetismo da Terra, né? Seria isso. Continuando aqui. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e estão no segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta. E ele não pode fazer. A este respeito, senão suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecerem tudo. Sobre o que eles não sabem, podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Veja aqui que o espírito é bastante sincero, né? Ele mesmo admite que os espíritos, né, não é porque já está na condição de espírito, como ele evoluído, como eles aqui evoluídos, saberem tudo. Há muita coisa ainda a se aprender. E
E quando ele fala que são esquemas, ensaios, né, para se poder explicar, que é o que ajuda a gente a tentar compreender onde você está situado, que eu também cito no meu livro, né, e a minha própria ação ao escrever um livro é exatamente essa, a tendência que o espírito tem de se reconhecer no espaço em que vive, né, seja ele encarnado ou na forma de espírito. Continua Kardec. É assim, por exemplo, que todos não pensam a mesma coisa com respeito às resoluções que existem entre os homens e os animais. Segundo alguns, o espírito não alcança o período de humanidade senão depois de ser elaborado a individualização, não, de ser elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela experiência animal. O primeiro desses sistemas tem vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam assim os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo está mais conforme à dignidade do homem e pode se resumir como se segue. Vamos lá. As diferentes espécies de animais não precedem intelectualmente uma das outras pela sua progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o espírito do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, aurindo cada indivíduo na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a obra que deve cumprir dos fenômenos da natureza, e que em sua morte torna a massa. Os mundos mais adiantados que o nosso são igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não precedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Não ocorre o mesmo com o homem. Do ponto de vista físico, forma evidentemente um elo de cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, entre o animal e o homem, há solução de continuidade. O homem possui sua própria alma ou espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral e um valor intelectual que falta aos animais. E é nele o ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, e que conserva sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o ponto de partida? Ele se forma de um princípio inteligente individualizado? É isso o mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, não se pode senão construir sistemas. O que é constante e que resulta, por vez, do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem, e todas as verdades morais que são consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, repetimos, isso está nos segredos de Deus, como muitas coisas cujo conhecimento atual não importa ao nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil insistir. Bom, então terminou aqui o capítulo 11. Na verdade, terminamos o livro 2 também, né? Capítulo 11, e terminamos o livro 2. E vamos lá para algumas considerações muito importantes, pelo menos na minha visão. Diz aqui ele que os espíritos perdem de seus tempos, né? Ao tentarem descobrir as verdades que Deus deixou-lhes oculta com relação às relações entre seres humanos e animais. Mas aqui eu vou deixar uma questão para se refletir, né? Agora nós vivemos no século XXI. E agora no século XXI,
nós vemos tantos exemplos, né? No século XX talvez já estavam brotando esses exemplos, né? Porque o século XX foi o boom da ciência, né? O boom do desenvolvimento da humanidade. E isso afeta os espíritos, com toda certeza. E espíritos mais que se evoluem mais durante a vida voltam mais evoluídos, certo? Para continuarem na senda da sua evolução. Então, o século XX promoveu diversas mentes, né, bem desenvolvidas, tanto para o bem quanto para o mal, né, mas desenvolvidas e que reencarnam com qualidade maior do que os antecessores. Então eu digo, na relação homem-animal do século XIX, era muito primitiva. No século XX, como eu falei, maldade, crueldade com os animais, caça indiscriminada, matança. Mas, por outro lado, também aqueles que estudaram a possibilidade de criar-se reservas animal, né, para que os animais pudessem retomar as suas os seus padrões, né, as suas quantidades, né, suficiente para se poderem não ser extintos. Então, como um exemplo mais assim clássico, né, é a invasão dos ingleses dos Estados Unidos, que quase dizimou os bisões, e que hoje a espécie dos bisões, protegida pelas leis, né, cresceram, né, e se reestruturaram lá nos reservas da América do Norte. Aqui no Brasil também algumas coisas foi feito, algumas reservas foram criadas, muitos animais foram reintroduzidos nas reservas e, né, sobreviveram. Mas o Brasil ainda passa também por uma perseguição a certas espécies, né, e que ainda falta muito para a gente aprender a conservá-las. Mas o que eu queria falar é o seguinte: a relação entre o homem e o animal selvagem na forma de criação de cativeiro, mas na criação familiar, né? Transformação de animais selvagens em verdadeiros pets. Bom, se o espírito do animal também vai reencarnar muito mais rápido, esses animais que são criados de forma doméstica vão também perdendo suas características selvagens. Então, aquele leão criado em cativeiro, não no zoológico, né? Criado em cativeiro, criado lá com tratadores, ele vai perdendo o seu instinto de caçador, que é da natureza. Então, aquele leão, quando morrer, acabou? Não, aquele leão vai reencarnar. Vai reencarnar como o quê? Um cachorro? Não, não sei. Depende da sua evolução, mas ele vai reencarnar ainda como um animal que está muito mais próximo de uma vida humanizada do que de uma vida selvagem. Então, o homem também está indiretamente influenciando nessa evolução dos animais. Temos de pensar nisso. Quantas orcas que eu citei no vídeo anterior, que são animais inteligentíssimos e maus, né? Bastante perversos na maneira com que eles lidam com os seus inferiores, com as suas caças, também são criados em cativeiro e se tornam relativamente dóceis, né? Ou pelo menos tolerantes à vida junto com o homem. Então, morto um espírito desse, ele vai voltar como um espírito predador ou ele vai voltar como um espírito brincalhão, mais sociável, né? Então, o homem, no decurso da evolução aí do nosso planeta, tem sim influenciado também na evolução dos animais.
Por exemplo, o cachorro em relação ao lobo selvagem, né? O cachorro adquiriu, que ambos nasceram numa mesma espécie, né? Da evolução de uma mesma espécie, vieram, né? O cachorro acabou sendo domesticado aí 10 mil, o lobo, né? Acabou sendo domesticado há 10 mil anos atrás, e daí provavelmente foram originadas diversas raças de cachorro, e portanto a gente começa a olhar o comportamento do cachorro, que ele desenvolveu músculos faciais que o lobo não os tem de forma muito rudimentar, mas o cachorro desenvolveu, porque através das suas expressões faciais ele se comunica com o ser humano. Então isso já está mais do que provado, não é nenhuma novidade que eu estou falando. E diversos outros comportamentos. Então o homem, por viver junto com animais, ele vai também transformar, modificar o espírito daquele animal. Fica aí uma recomendação para pensar-se, né? A gente vai voltar agora já no livro 3, capítulo 1, Lei Divina ou Lei Natural. Então o terceiro livro, ele fala das leis morais, tá bom? Senta o dedo no like, compartilhe esse vídeo, comente, faça seu comentário, não concorda, acha legal, não acha legal, tem algum exemplo para dar, aí eu vou aproveitar isso num vídeo posterior, tá bom? Se inscreva no canal se não é inscrito. Tchau, tchau, até a próxima. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor.